Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriele, jornalista da revista Campo e Negócios, e hoje vamos falar sobre os diferentes sistemas de produção de morango. E os nossos convidados de hoje são o Altair Zotti e Dário Pauleto. Ambos são agrônomos e diretores comercial e técnico da Agrovivaz. Então agora eu vou colocar os dois aqui para fazer essa live super dinâmica, e quem tiver dúvidas pode mandar perguntas aí no nosso chat que a gente vai estar respondendo, tá bom? Vamos lá. Olá, Altair. Olá, boa noite. Tudo jóia? Tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem, Adriele? Sim. Boa noite. Então, pessoal, como eu disse no início aqui, hoje o nosso tema é sobre os diferentes sistemas de produção de morango. E os nossos convidados é o Altair Zotti e o Dário Pauleto. Ambos são agrônomos e diretores comercial e técnico da Agrovivaz. Então, a gente vai começar aqui com a live. Eu vou pedir para vocês se apresentarem primeiro, o Altair e Dário. Vamos lá? Oi, pessoal. Então, sou Altair Zotti, sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade de Taubaté e faço a parte de rotação e a parte de comercial na distribuição das mudas da Viveiros Califórnia, aqui com a Agrovivaz no Brasil, né? Eu sou Dário Pauleto, também sou formado na Universidade de Taubaté, engenheiro agrônomo. Trabalho com uma empresa de consultoria aqui em São Paulo também, a Pauleto Agronegócios, e temos essa parceria com a distribuição de mudas, né, pela Agrovivaz, do Viveiros Califórnia, Espanha, junto com o Altair Zotti. A gente trabalha a nível nacional essa distribuição das mudas importadas de morango, né, e também o nosso foco também são projetos de consultoria em cima da lavoura do morango nos projetos de cultura de sistema suspenso, né. Maravilha. Vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre a Agrovivaz, como surgiu e como surgiu essa parceria também com a Viveiros Califórnia. Bom, a Viveiros Califórnia, ela é uma empresa que produz, pioneira, né, na Espanha, na produção de mudas de morangos. Ela iniciou o processo de produção na década de 60 e hoje ela tem o processo de produção no norte da Espanha, em uma das regiões mais frias da Espanha, e ela tem área de produção de aproximadamente 100 milhões de mudas, e onde ela exporta essas variedades de mudas frigo, que são de raiz nua, né, mudas congeladas, e para diversos países da Europa, né, Marrocos, Egito, Nigéria, né, América Latina, né, e também eles fazem comercialização de muita muda fresca na própria Espanha, né, que são as mudas frescas vendidas na própria Espanha, né. É uma empresa que tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento, ela tem algumas variedades próprias e ela tem parceria com várias universidades, e também ela tem distribuição das principais variedades de morangos para vários países, né? Então ela tem parceria com a Universidade da Califórnia, através da empresa que controla os royalties, que é a Urosemilhas, que é uma empresa espanhola também, mas existe parceria com várias outras universidades, com a Universidade da Flórida, que também desenvolve constantemente as variedades de morango. E a parceria com algumas genéticas da Itália também. E ela hoje tem algumas variedades próprias dela, como a Amiga, a própria Marisol, que são variedades da própria Viveiros Califórnia, né? Perfeito, perfeito. Vamos continuar aqui a nossa live, pessoal. Quem entrou aí depois que a gente já fez a introdução, hoje a gente vai estar falando sobre os diferentes sistemas de produção de morango, e nossos convidados é o Altair Zotti e Dário Pauleto. Ambos são agrônomos e diretores comercial e técnico da Agrovivaz.
Então, quem tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta aí durante a nossa live, tá? Que os dois estão aqui para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Lembrando também que a gente vai fazer um sorteio no final da live de uma assinatura da revista da Campo Negócios Hortifruti. Então, quem estiver na live, pessoal, não saia, que hoje a gente tem um grande sorteio aí de uma assinatura, tá bom? Continuando, pessoal, vai entrando, vai compartilhando a live, chama os amigos para assistir, que hoje o tema é super interessante, tem muitas coisas aqui boas para a gente estar falando, tá bom? Dário, vamos começar falando sobre quais os diferentes sistemas de produção de morango existentes hoje. Bom, o morango hoje, nós temos o sistema convencional de campo, né? Que hoje ainda é a maior área plantada ainda no sistema convencional de solo, né? Morango em solo, tanto em campo aberto quanto em microtúnel, né? Isso aí hoje ainda, nós temos praticamente ainda 80%, até mais dessa área plantada nesse sistema. O morango com uma tecnologia um pouquinho melhor, que seria o morango suspenso, né? Hoje já produzido em estufas, está avançando bastante, né? A nível de Brasil, em todas as regiões do Brasil, ela está avançando a produção do morango suspenso, principalmente no Rio Grande do Sul. Acho que são os estados do Sul estão mais adiantados e tem mais as maiores áreas, né, estão no estado do Sul, né, e algumas regiões um pouquinho mais quentes já tem um pouquinho mais de dificuldade desses processos do morango em estufa, porque o morango é uma planta que precisa de clima ameno, né, clima mais fresco. Então, em algumas regiões tem mais sucesso no morango suspenso em estufa, as outras regiões já nem tanto. Mas hoje a gente já está também produzindo o morango suspenso em regiões mais quentes através do microtúnel, né? Seria microestufa, seria o canteiro individual suspenso. É uma tecnologia que também está começando a se despontar entre os produtores e está dando bastante resultado em cima dessa condição de técnica, né? Maravilha, já começamos com as perguntas aqui. O pessoal já está mandando quais os benefícios do microtúneis para morangos e dos morangos suspensos. Então, o microtúnel, o principal benefício que tem seria a parte de controle de temperatura, né? Você tem um manejo manual de abertura e fechamento desse plástico para proteção de chuva, para proteção de sol, né? Até a questão até de proteção de vento. Então, são áreas que têm assim, um trabalho manual um pouquinho mais intenso, porque você tem que diariamente ficar fazendo um manejo de abertura e fechamento desses microtúneis, né? Mas é a vantagem para épocas de clima mais quente ou regiões que você tem um pouquinho um problema das altas temperaturas num período do ano, né? Então isso aí está sendo importante, que a gente está conseguindo manter uma planta numa qualidade fisiológica interessante para ela manter produzindo o ano todo nesse sistema. Entendi. Existe uma forma de escolher um sistema de produção adequado para cada região, ou como que funciona? O sistema vai depender assim, depende do produtor até que nível de tecnologia ele quer investir, né? Então, partindo para um morango suspenso, você tem projetos de estufa de diversas modalidades e padrões de tecnologia em estufa, né? Cada uma tem um custo, né? E cada uma vai ter uma certa facilidade de produção, uma tecnologia a mais para a proteção da planta, né? Então, a escolha vai mais assim do produtor, que até quanto ele pretende investir na produção. Eu creio que desde o processo mais simples, que seria um microtúnel, né, até uma estufa mais sofisticada, até uma estufa climatizada, até uma estufa com bancadas móveis, que já existe hoje em outros países, isso aí tudo é possível, né? Então, existe retorno e um tempo de retorno para cada tecnologia que a gente investe, né? Então, a escolha está relacionada ao produtor e muitas vezes o fator climático da região onde ele está, onde ele quer plantar esse morango, pesa bastante na escolha de qual essa tecnologia vai ser utilizada. Maravilha. Altair, quais os tipos de produção mais utilizados no Brasil e no mundo? Você sabe falar para a gente? Hoje, o sistema de cultivo predominante, né? Hoje, no Brasil ainda, né? A gente, como o Dário falou, ainda segue sendo no solo com o microtúnel,
E na Europa, né, se nós pegarmos, por exemplo, a região mesmo da própria Espanha, onde se produz mais de 10 mil hectares de morango, são os macrotúneis, que são túneis altos, com até 6 canteiros, que tem mais de 10 mil hectares. Esses são os sistemas de cultivo mais usados mundialmente, né? E o sistema elevado, né, que é o que está cada vez sendo mais trabalhado tanto no Brasil como na Europa, né, o elevado, ele também já está partindo dos macrotúneis para o sistema de canaletas elevadas, né, ou com canaletas ou com slabs, né, ou com cultivos em vasos, né, em sistemas elevados, né. E depois, como o Dário comentou, os projetos de mais alta tecnologia, né, que aí entra com estufas mais climatizadas, em regiões e climas mais adversos, aí eles estão dobrando o espaçamento e o número de plantas por hectare. Num sistema convencional, no solo ou no suspenso elevado, né, está saindo de 80 a 100 mil plantas por hectare para ir para 200 mil plantas por hectare no sistema suspenso elevado, né? Então, praticamente, você triplica o número de plantas, número de plantas por metro quadrado, você dobra o número de plantas e você consegue produzir mais por metro quadrado, né? Esse é o desafio dos projetos futuristas, né? O Brasil, a gente já vê movimento, já começa-se clientes querendo trabalhar com sistema elevados, né? Já tem alguns pequenos protótipos sendo feitos em clientes para sistema suspenso elevado, que a gente enxerga que num futuro curto espaço de tempo a gente vai ter o primeiro hectare com suspenso elevado móvel, né? É um investimento maior, mas o produtor ele consegue produzir pelo menos 200 mil quilos por hectare, né? Conseguindo fazer um sistema de drenagem, um sistema circulatório, que ele faz aproveitamento da solução nutritiva, faz desinfecção dessa solução ou através de raios, né, ultravioletas, né, que ou através de ozônio, e ele faz reaproveitamento da solução e ele consegue ter uma planta saudável, uma economia de água de 40%, uma redução de uso de agroquímicos praticamente quase 100%, e garantir a produtividade, né? Esses projetos hoje são muito usados já na Europa e na própria Espanha e Portugal e a própria Holanda, e assim são projetos bem mais técnicos e bem mais caros, mas é uma tendência, como a gente vê a floricultura investindo, a horticultura investindo em sistemas de semi-hidropônicos ou hidropônicos com canaletas, o morango, certeza que ele está melhorando muito o nível de tecnologia, né? Então, e nós estamos apostando, a genética da Viveiros Califórnia é uma genética muito, muito positiva, a gente está indo aí para o 5º ano de trabalho, e esse ano o comportamento das plantas que a gente trouxe, tanto em termos de produtividade como qualidade de frutos, está superando. A gente vê a satisfação dos nossos clientes, né? Está sendo um ano muito bom em termos de qualidade e de preços. Então, os clientes estão muito animados, né? A gente vê com muitos bons olhos a temporada de 2021, que a gente logo vai estar começando ela novamente, entendeu? Em curto espaço de tempo, a gente vai ter que começar de novo a temporada de 2021, né?
Ótimo. Sabemos que o morango é uma cultura muito discriminada pelo uso do agrotóxico, né? Que técnica você recomendaria para o produtor diminuir esse gargalo? Então, a questão do morango hoje até é um conceito assim, bem interessante, porque a redução do agrotóxico em morango hoje já se ocorreu naturalmente pelos próprios produtores hoje, que praticamente o controle biológico, alternativas com produtos não tóxicos no controle de morango hoje está muito em alta. Os produtores hoje já aderiram a essa confiança do tratamento, né? Então hoje o morango já é um tabu que existe defensivo em morango. O morango hoje é uma das frutas mais saudáveis que tem para o consumo, entendeu? E os projetos de morango hoje que partem para morango suspenso, ou em estufa alta, ou microtúnel, ou em canaleta, ou em slab, o sistema de morango hoje produzido em substrato, no sistema semidropônico, né? Hoje praticamente a economia de defensivo se torna mais de 80%, e muitas áreas já estão produzindo morango já sem nenhum uso defensivo, somente controle biológico e técnicas de manejo da cultura que permitem você ter esse manejo para não precisar usar os defensivos. Então, a qualidade do morango hoje está em alta, está bastante seguro consumir morango hoje nesse sistema. Hoje Maravilha. Nós temos clientes, né, hoje já que produzem morango 100% orgânico, e a rentabilidade é mais do que o dobro de preço de venda produto na ponta. Então, assim, o apelo para o orgânico, né, ele está sendo cada vez, ou mesmo sem o uso de agrotóxico, né, é uma tendência que vai tornar o produto cada vez mais nobre e mais consumido, né? De 10 pessoas, eu tenho certeza que 9 pessoas gostam de morango. Então, é uma fruta muito nobre que ainda tem muito para crescer a produtividade dela, né? A gente, desses 4 anos, a gente vê o que o morango, depois que nós começamos a trazer as variedades da Espanha, o que a gente vê que evoluiu a questão do fruto morango no Brasil hoje, né? A gente vê como foi importante ter entrado essa genética de qualidade, de conhecimento, né, de know-how para o país Brasil com as mudas espanholas, né, da Viveros Califórnia, né? A gente só tem tido bons resultados com os clientes, né? Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Silvana. Pessoal, antes de eu fazer a pergunta, vai mandando pergunta aí. Quem tiver curiosidade, viu, pode perguntar. A Silvana gostaria de saber se no Brasil já temos produção em estufas climatizadas. 100% climatizada, ainda não. Já temos clientes cultivando em sistemas de microaspersão, uso de telas, mas uma estufa onde ela é 100% fechada com PET. Temos alguma coisa, já no sul de Minas já existe, alguns projetos. Eu acho que tem alguns consultores que eu já vi alguma coisa de estufa climatizada com PET. Mas ainda é muito pequeno o uso de estufas com PET. A gente tem visto alguns projetos, né, de horticultura, principalmente tomates e pimentões, que está se buscando climatizar 100% dessas estufas. Mas o morango ainda é um desafio, né? O morango 100% climatizado, estufas fechadas, e trabalhar a questão de resfriamento, que é o maior desafio, né? Baixar a temperatura, né? Porque ela é uma planta que ela quer baixa temperatura, né? E quando você põe na estufa, você aumenta a temperatura, né? Então, a climatização pode subir um pouco mais o custo. Eu acho que talvez o sistema móvel elevado
um bom manejo nem exija a questão da climatização 100%, né? O microclima da região é muito importante no sucesso, né? A gente vê que o clima influencia muito no resultado final do produto, né? Entendi. Aproveitando, falando do clima, quais seriam as variedades de morango mais indicadas para Minas Gerais? E qual o sistema melhor para esse cultivo? Então, as variedades de morango, a gente tem que entender que existem variedades de dia curto, que são variedades que produzem no inverno, e variedades que de dia longo, que produzem praticamente o ano todo. Então, quando a gente está numa região que você tem baixas temperaturas no inverno, ou uma questão de altitude, você está em regiões acima de 1.200 metros, né, de altitude, você tem a chance de produzir morango. O dia curto, né, produz num espaço de tempo maior, em meses do ano de produção, né, e o dia longo pode se produzir o ano todo. Então, por isso que hoje no sul de Minas a gente tem praticamente a produção de morango todos os dias do ano. Hoje não tem mais um pico de produção de safra na região. Se produz morango constantemente o ano todo, alternando variedades de dia curto e variedades de dia longo. Então, isso aí hoje, morango já não tem mais esse limitante de clima. E a questão de outras regiões do país, né? Todos os estados do sul são muito interessantes, os dia curto no inverno também para produzir, né? E algumas regiões mais distantes que se estão plantando morango, em Goiás, Ceará, né? Essas regiões, Bahia, tem muito morango. Nessas regiões um pouco mais quente, o indicado mesmo seria somente variedades de dia longo. Tá? Dentre essas variedades do dia longo, nós vamos ter a principal variedade, a variedade San Andreas, né? Depois nós temos a variedade do Albion, que é uma variedade muito interessante de dia longo, e a variedade Portolas, também muito difundida. E existem outras variedades entrando no mercado também na questão de dia longo. Né? E as variedades de dia curto, hoje, que a gente tem as mais indicadas para a região, nós temos praticamente o Camino Real, né, uma variedade de dia curto bastante plantada ainda, né, e agora recentemente estamos trazendo a variedade Fronteiras, uma variedade que está bastante interessante e bastante promissora, com a expectativa de produção no dia curto. Maravilha. Tem uma variedade que a gente está apostando também, que a gente está vendo boa performance dela, que é uma variedade dia neutro, né, dia longo, que é o Cabrillo, que é uma variedade também da Universidade da Califórnia, que ela está tendo muito bom comportamento no sistema de produção no suspenso, em slab ou em canaletas, né? Uma variedade que está se sobressaindo bem, né, Dário? Sim, o Cabrillo está se comportando de uma maneira, assim, sem um intervalo de florescimento, né? Do plantio, o florescimento já é rápido e ele já segue a produção praticamente sem esse intervalo de período de produção, que as mudas que vêm da Espanha, devido a ser mudas que sofreram o processo de dormência, então ela tem esse pousio fisiológico de florescimento de 60 a 90 dias. O Cabrillo se comporta de uma maneira bem interessante, que essa paralisação de produção se dá num ciclo de apenas 30 dias, né? Então, isso que está sendo importante. Uma coisa que vale bem lembrar hoje para o sistema, né, de produção suspenso hoje, primeiro, hoje nós estamos com muito know-how e tecnologia em cima de implantação de morango suspenso. E a produtividade das plantas no morango suspenso, hoje, nós já estamos superando a produtividade por plantas comparado a solo. Sabe? Então, está sendo assim, muito rápido e muito fácil você adequar esse manejo de uma boa muda, né? Uma estrutura bem pensada em cima da sua estrutura de produção, qual o tipo de estufa que você utilizou, qual o tipo de mecanismo que você pensou para controle microclimático das plantas dentro dessa estufa. Depois, um outro fator muito importante vem em cima de da escolha de um substrato, né, que seria muito interessante, um substrato com capacidade de drenagem. Não vamos falar em nomes e nem marcas, mas capacidade de drenagem é o ponto ideal de um substrato que seria o ideal para a cultura do morango, né? Depois vem o manejo nutricional,
né? E hoje o próprio manejo de condução dessas plantas, né? Tanto o manejo de controle fitotécnico, né? E o manejo operacional de limpeza de folhas, né? Que você vai ali acabando fazendo esse manejo constante na planta. Então, juntando essas técnicas, esse conhecimento e todo esse processo de manejo, hoje o morango suspenso é uma das culturas, assim, eu considero hoje uma das mais promissoras em investimento, né? Porque se a gente ir para a área de investimento e a taxa de retorno, o morango é um dos investimentos com a taxa de retorno mais rápida de todas as culturas. Se você pensar em morango, né, um único ciclo de produção de morango, você consegue a taxa de retorno para quitar o investimento feito. Então, isso aí é um fator muito importante, né? Desde que aconteça todos os passos corretamente e sendo bem acompanhados, o sucesso de produção é muito grande. Isso aí está sendo do Rio Grande do Sul ao Ceará, todo mundo está tendo sucesso de produção. Claro que alguns projetos a gente vê que por algumas falhas existem alguns insucessos, mas não são todos, e isso aí é um caso de a gente estar pensando como resolver todos esses problemas. Mas eu acho hoje muito interessante a ideia de seguir no morango suspenso. É muito gratificante, né? A hora que você vê um cliente que nunca plantou morango e ele começa esse sistema de cultivo já um pouco mais evoluído, né, para o suspenso, e começar a ter sucesso e ver que ele fez o investimento certo e tá se dando bem com o resultado da produção, né, da venda, da qualidade do produto, acertou o manejo, acertou a fertilização, a planta respondeu, né, isso é muito bom. E a gente está tendo muitos clientes com caso de sucesso e muitos clientes que começam pequenos e tomam gosto e já começaram a aumentar e dobrar as áreas, né? A gente tem visto aí uma perspectiva muito boa em termos de crescimento de área para o ano seguinte, de clientes que plantaram pouco e vão dobrar as áreas, entendeu? Então é uma coisa muito interessante, porque o morango, estamos no auge do morango agora. O preço está se mantendo, a qualidade do fruto está muito boa e vamos esperar que até dezembro, né, ainda ele se mantenha bem os preços na ponta, né, que a qualidade se mantenha do fruto final, né? A gente costuma falar, esse ano para nós é um ano histórico do preço de morango bom e produtividade em alta. Então, esse ano o morango, ninguém pode reclamar do 2020 para morango, porque tá um espetáculo. Hoje, a produção em todos os sentidos e regiões que a gente tem acompanhado, a produção tá muito boa, muito interessante. Tem uma pergunta do Anderson aqui que eu achei bem interessante, que é nesse tema. Com o aumento gradativo do plantio ano a ano, qual a perspectiva de mercado para daqui a uns anos, sendo que nas épocas de pico já encontramos dificuldade de venda do fruto? Então, a questão da lei da oferta e da procura do morango, eu acho que é o seguinte, o Brasil, por mais que amplie uma área de morango, isso aí não... Acho que deu uma travada aqui no vídeo deles. Deu uma travada. Oi, agora voltou. Então, vamos começar. Então, a questão é a seguinte, o morango, por mais que se amplie a área, é uma cultura assim, não existe mão de obra suficiente para aumentar grandes áreas. Tá? Então, ele pode ir aumentando passo a passo. E o consumo do morango também, a nível nacional, também está aumentando passo a passo, porque ele está sendo distribuído hoje, praticamente, todas as capitais do Brasil chega um caminhão de morango quase que por dia. Né? Então, existe muita tecnologia em cima da conservação e do transporte de morango. Né? Então, o morango hoje, ele se é colhido hoje de manhã aqui no sul de Minas, daí 2 dias ele está sendo vendido lá no Ceasa, em Fortaleza. Né? Então é muito rápido a logística de distribuição. Né? E a questão do momento de um pouco mais de safra ou não, vai a questão da qualidade que o produtor tem esse morango naquele momento, né? Que um morango de qualidade, ele é vendido sempre,
A dificuldade, às vezes, de comercialização é um morango de baixa qualidade, mas que hoje também, dentro desse processo de um morango de baixa qualidade, tem a agroindústria, que hoje praticamente assimila toda essa produção. Entendeu? Então, acho que nós não temos gargalo de produção, ou vai ser muito difícil acontecer que o morango chegou a um ponto de não ter mais o comércio, de ter tanta oferta que assim está sobrando no comércio. Eu acho que tanto o In Natura quanto a indústria hoje assimila a produção nacional e por mais alguns anos vai ser assim. Eu acho que nós não estamos correndo esse risco de excesso de produção de morango. Perfeito. O Horácio, ele está querendo saber, ele falou assim que ele é leigo no assunto, mas ele quer saber quais os tipos de produção existente e quais as vantagens de cada uma. Qual é a mais importante? O mais importante é a variedade? Não, a questão da escolha da variedade vai muito do clima onde a pessoa está, né? Se ela está numa região com altitude ou não, numa região que é quente ou fria. Aí a questão de uma opção de variedade. Como nós já explicamos, as variedades de dia curto para regiões mais frias, variedades de dia neutro, é possível a produção em regiões um pouco mais quentes, né? Com relação ao tipo de cultivo, né, o tradicional, que é o cultivo em solo, hoje é o mais plantado, é o mais simples e mais barato de ser implantado, né? Ao passo que o morango suspenso requer um investimento um pouco maior inicial, somente inicial. Mas depois, no ciclo de produção na sequência, o custo de produção fica muito mais barato no morango suspenso. Então, a questão ideal de escolha vai isso aí, da pessoa, da área que ela tem disponível, do tipo de mão de obra que ela pode ter disponível para o plantio, né? Então, eu acho que isso aí caso a caso, tem que ser estudado a viabilidade para cada um. Perfeito. Vou aproveitar, pessoal, que está assistindo a live, lembrando que hoje a gente vai ter um sorteio de uma assinatura da revista Campo e Negócios Hortifruti, uma assinatura de 3 meses. Então, pessoal, fique aí na live até o final, tá? Que a gente vai fazer o sorteio no final. E lembrando, quem quiser adquirir uma assinatura da revista, hoje a nossa central de assinaturas está com uma super promoção, basta ligar no 349-8848-5093, beleza? Vamos continuar aqui com a live? Tem uma pergunta da Ana, ela quer saber, com a alta tecnologia, qual a produtividade alcançada? Bom, a alta tecnologia, assim, a produtividade média do morango hoje seria de 1 quilo por plantas ano, né, de produção, né? Essa aí é uma produtividade média. Só que o morango é muito fácil, algumas áreas, produzirem 2 quilos por planta ano, né? Isso aí é uma questão, fisiologia e adaptação climática da planta. Se ela consegue um ambiente bem satisfatório, ela tem um potencial produtivo, uma boa nutrição, você vai conseguir tirar o máximo de produtividade dessa planta em questão de anos, né? Agora, a questão é quantos quilos por planta ou quantos quilos por metro quadrado de estufa que você planta, porque se você adensar muito, né, fazer um plantio muito adensado, é claro que o quilos por planta vai ser produzido um pouco menos, mas você tem um valor somatório em quilos maior numa área adensada. Então, às vezes um plantio menos adensado, você pode falar que atingiu até 2 quilos de produção por planta, mas você tem um menor número de plantas por metro quadrado, né? Então isso é muito relativo com a tecnologia que a gente adota. Maravilha. O Lucas, ele está falando que ele está trabalhando o TCC dele com morangos. Os entrevistados saberiam me falar onde conseguiria algumas variedades comerciais de morango para ele estar analisando? Ele fala de Goiatuba, Goiás. Então, a questão assim, nessa região que ele está, se ele for fazer algum trabalho em cima nessa região, ele teria que optar por variedades de dia neutro, né? Que seria aí um Portolas, um Albion, um Sandreas, né? Que seriam as variedades mais interessantes. Agora, a questão também é a época que ele pode estar adquirindo essas variedades para ele fazer algum trabalho, né? Hoje já não tem mais disponível mudas de morango, praticamente daqui agora até janeiro, praticamente já não existe mais muda para ser plantada, né? Porque ela tem um período que a gente consegue trazer e manter essa muda aqui para ir entregando, né? Então ele teria que, talvez, nos procurar lá para fevereiro, março, né?
para a gente poder dar uma orientação para ele, né, e conseguir algumas mudas para ele, ou arrumar algum material nesse sentido, para que ele possa fazer um teste nessa região que ele está. Ele fica à disposição de fazer esse contato, se ele precisar de alguma informação nesse período, né, o ano que vem, a partir de fevereiro, a gente pode estar disponível para estar conversando sobre algumas variedades com ele. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Alex. 800 metros de altura, é viável o cultivo? Em qual região está esse 800 metros de altitude? Isso aí era muito importante a gente saber, né? Além dessa altitude, ver qual a região, para ver que latitude também está esse 800 metros, né? Seria muito importante. Se esse 800 metros estiver nos estados do sul, não teria problema nenhum o plantio de morango. Mas se esse 800 metros estiver numa região na Bahia, ou Goiás, ou Ceará, por exemplo, aí já vai ter um fator limitante muito grande. Eu falei errado, Dário. 800 metros de altitude, é viável para o cultivo? Então, essa altitude, né? Essa altitude, por exemplo, vai depender em qual estado ele está, né? Por exemplo, essa altitude de 800 metros no estado do Sul, aqui estado de São Paulo, estado de Minas, tem bastante região que ainda é viável. Mas eu tenho regiões, por exemplo, no próprio estado de Minas, no norte de Minas, com uma altitude de 800 metros, com temperaturas altas. Aí já não é tão interessante para o plantio de morango. Entendeu? Agora eu tenho uma região de altitude de 1.000 metros, 1.100 metros, por exemplo, no Ceará. É uma região interessante para morango. Entendeu? Na Bahia também temos altitudes acima de 1.000 metros, que também são regiões interessantes. Maravilha. O Lucas está pedindo aqui o contato dos entrevistados. Lucas, no final da live a gente vai estar passando o contato dos dois, tá? Então, só aguardar aí que hora mesmo a gente passa. Ou vocês podem chamar também no direct aqui da Agrovivaz, que eles respondem, tá bom? Vamos continuar aqui. Vocês falaram de dois tipos de cultivo, o túnel e o cultivo suspenso. Quais são os outros? Então, o sistema hoje de túnel, né, de túnel em solo, nós temos o microtúnel em solo e temos o microtúnel suspenso, né, que seria também um sistema de produção de morango suspenso em túnel individual. Então, um está a nível do solo, com o morango sendo plantado diretamente ao solo. O outro microtúnel, ele é suspenso, com o morango plantado em substrato, com a mesma tecnologia do morango suspenso, né. Depois, nós podemos ter o macrotúnel de solo, que seria canteiros e no chão, com vários canteiros de morango, 3 a 4 canteiros juntos, é um macrotúnel, aquele túnel que a gente consegue se movimentar embaixo dele, né? E também existe macrotúnel para morango suspenso, com 4 ou 5 canaletas de morango suspenso embaixo do macrotúnel. Depois vem as estufas, né? As estufas em si, as estufas altas, com pé direito de 3 metros, de 4 metros, aí o tamanho não importa, comprimento e tamanho de estufa aquela característica do cliente, que tamanho ele está montando o projeto, né? Então, estufas altas já entra um outro sistema. Dentro das estufas altas, a gente ainda tem as opções de plantio em slab, que são os sacos de cultivos, que já recebem ele pronto com o substrato, você faz simplesmente o suporte para deixar esse slab colocado, coloca a fita, o equipamento de irrigação, fura esse slab e planta o morango ali mesmo, no próprio slab. Ele já vem esse material pronto. O outro sistema seria as canaletas de cultivo, que nós temos canaletas plásticas, canaletas de material reciclável, canaletas de isopor, aí são projetos, né, que você vai montar em linhas, né, você entendeu? E canaletas hoje também com o próprio plástico, né, você faz uma canaleta de morango hoje com o plástico, com ráfias, né, então existe esses sistemas, ou estou no slab, ou estou numa canaleta aberta ou fechada de plástico ou de ráfia, né, ou de isopor, outros materiais que o pessoal encontra para fazer. Então, são as opções que temos, e todas, né, com utilização de substrato. Perfeito. Pode falar, Altair. Depois ainda dos sistemas, é o sistema de drenagem, sistema aberto ou fechado. Mas hoje o Brasil ainda, no sistema suspenso, né, a maior parte descarta o drenado, né, dos projetos. Mas está se trabalhando para
cada vez mais reaproveitar o drenado, né? Porque também é uma forma de aproveitar esse drenado para outros cultivos ou no próprio mesmo cultivo reutilizá-lo, entendeu? Entendi. Tem uma pergunta aqui, ele está querendo saber qual a área plantada e a produção nacional. Vocês sabem falar? Assim, é bastante, assim, a área de produção nacional, dados, assim, exatos, assim, a gente fala aí de 4 a 5 mil hectares de morango sendo plantado no Brasil. Mas a gente também tem que lembrar que tem muitas áreas plantadas que estão com 2 ciclos de produção. Então, muitas vezes, essa área está sendo somada no ano seguinte, né? Então, a gente pensa que tem muito mais área plantada do que se estima, porque muitas áreas estão produzindo um ciclo de 2 anos. Então, a gente acha que quase que dobra esse volume de área plantada no Brasil. E o morango ainda é uma cultura de agricultura familiar, né? São muitos pequenos produtores. Então, é diferente de uma Espanha, por exemplo, né? Está concentrado numa pequena região, 100 mil hectares, e o número de produtores que produzem esses 100 mil hectares são produtores muito grandes, produtores que podem produzir 500 hectares, 1.000 hectares. E no Brasil a gente tem 4 mil que seja, dividido em 2 mil produtores. Muito então, mais, né? Só no sul de Minas mesmo hoje deve ter mais de 2 mil produtores, né? O sul de Minas hoje é um dos maiores produtores de morango do Brasil, né? Se você concentrar 3, 4 municípios, é a terra do morango, né? Maravilha. O Wender, ele falou boa noite para vocês. Ele está falando que ele é de Bom Repouso e trabalha com a cultura do morango há algum tempo. Queria saber se o plantio dessas mudas em cultivo semi-hidropônico é mais viável que em cultivo no solo? A questão de ser viável ou não é questão da tecnologia que o produtor quer adotar. A muda ela é viável, sim, no solo, com as tecnologias de solo e conhecimento de solo, ela tem sua viabilidade econômica, e no suspenso também tem sua viabilidade. O que acontece hoje é que quem depende, quem tem uma facilidade de mão de obra e área nova disponível, que o problema do morango também é você ter a disponibilidade no solo, todo ano você tem que preparar a área nova para fazer novo plantio. É assim, é uma técnica que a gente não repete a área de morango, o plantio na mesma área no próximo ano. Então, tem que ver se a pessoa tem essa disponibilidade de área, né, tem essa facilidade. Então, o morango de solo, convencionalmente, vai ser muito interessante. Ele mandou que se é viável no quesito de produtividade. Ele acabou de mandar aqui para mim. Sim, se analisar o quesito produtividade hoje, um morango suspenso, como eu disse no começo, um morango suspenso com um projeto bem dimensionado, bem montado, uma muda de qualidade, uma nutrição bem equilibrada, você entendeu? Ele vai ter o sucesso de produção, sem dúvida, em cima do morango suspenso. Você entendeu? Que no solo, ele tem algumas variáveis que a gente não consegue acompanhar tão bem quanto no morango suspenso. Maravilha. Pessoal, a nossa live já está no fim, então, quem a gente não responder as perguntas, pode mandar o direct aqui para o Instagram da revista Campo e Negócios ou do Instagram da Agrovivaz, que o pessoal vai estar disponível para responder após a live, tá bom? Lembrando também que quem quiser ser um parceiro, assim como a Agrovivaz, vocês podem entrar em contato com o setor de anúncios da revista Campo e Negócios, que é no 349-8721-0000. 349-8721-0000. Para ir finalizando a nossa live, daqui a pouquinho, pessoal, tem um sorteio, tá, da assinatura da revista Campo e Negócios por 3 meses. Então, vamos continuar aqui. Tem uma pergunta do Gabriela, desculpa. Sou produtora de morangos em sistema semi-hidropônico e procuro uma adubação orgânica. Quais as informações que vocês possuem sobre a adubação com esterco de aves que alguns produtores estão utilizando?
Então, a questão de adubação do morango no sistema orgânico tem bastante fórmulas caseiras de se preparar essas soluções nutritivas para morango, né? Com relação ao orgânico, existe um acompanhamento do pessoal, das certificadoras do sistema orgânico, que implica assim, o que você pode estar utilizando ou não, né, para a viabilidade nutricional do sistema suspenso nível orgânico, né? Porque o nível orgânico ele é um pouquinho mais difícil de ser feito do que o convencional, né? Porque o substrato no sistema orgânico já não pode ser um substrato assim, ele tem que ter uma mistura de solo, né? Tem que ter uma mistura de material nativo da própria propriedade, né? E a questão das formulações de biofertilizantes, né? Aí é uma regra que, assim, existe muitas fórmulas no mercado, a gente não vamos entrar aqui, assim, em detalhe de cada uma, mas existe até os próprios órgãos governamentais, o próprio Senar, eles têm algumas orientações sobre o manejo nutricional do sistema de morango suspenso, trabalhando 100% nutrição orgânica. Maravilha. Pessoal, eu vou falar que o ganhador do sorteio, quem esteve aí participando conosco desde o início, foi o Ender Silva. O Ender, por favor, manda um direct para a gente aqui da revista Campo e Negócios, tá? Você acabou de ganhar uma assinatura da revista por 3 meses. Parabéns. E continuando com a live, eu vou pedir para vocês, Dário e Altair, fazer um resumo sobre a nossa live de hoje. Para quem quer ser um produtor de morango, o que vocês indicam, o que vocês falam? Pode falar. Bom, para você ter sucesso, né, a gente sempre tem que ver a possibilidade aonde ele vai comercializar esse morango. Esse é começar de trás para frente, né, analisar um pouco a comercialização, né, se ele vai produzir aonde ele pode colocar o seu produto, né? Então, primeiro por aí, ver o valor que ele consegue colocar e se ele tem um mercado para colocar. E depois ele buscar fazer um custo de investimento, né? Para ele conseguir fazer o investimento, para esse investimento ter o retorno mais rápido possível, né? E saber estar mais próximo da área de distribuição, porque o custo de frete hoje, né, ele influencia um pouco no valor do produto e trabalhar a sua marca forte. Eu acho que tem que construir uma marca que se diferencie, tentar um apelo de um produto de mais qualidade, um produto que seja mais sustentável, né? Um produto que seja mais responsável, né? Com menos uso de agroquímicos, né? Com certeza. Um produto um pouco mais saudável, né? Esse é a recomendação nossa de início para os nossos clientes, né? Tentar buscar um produto que seja mais saudável, né? E trabalhar o ponto de venda, isso é muito importante. Maravilha. Vou pedir agora para vocês deixarem contato e falar um pouquinho, Altair, antes que eu termine, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o aplicativo que a Agrovivaz tem, né? Então, quem tiver dúvida também, tem um aplicativo que é muito fácil para o produtor tirar as dúvidas, né? Como funciona? Bom, esse aplicativo, qualquer um pode entrar no nosso site, www.agrovivaz.com.br, ou pelo iOS você consegue baixar esse app, Agrovivaz, e desse aplicativo você vai ter lá, por iOS, a gente ainda não disponibilizou ele para o sistema Mac e iPhone, mas em breve a gente vai trabalhar isso. O produtor pode analisar todas as variedades que a gente tem e nos procurar através do e-mail ou pelo WhatsApp, que nós estaremos entrando em contato, né? Ok. Pode falar para nós o contato de vocês, então, Dário e Altair? Altair Zotti,
Meu celular é 019 99275 4604 e meu e-mail altairzotti, zo2tz@uol.com.br. Meu contato é Dário Pauleto, né? O meu celular é 11 98609 7627, né? Meu contato por e-mail é Dário Pauleto, vivaz com z, @gmail.com. Maravilha. Queria agradecer a participação de vocês. Foi muito boa a live hoje, tá? E até a próxima oportunidade. Tá ok. Obrigado, Adriele. Obrigado a todos os participantes e estaremos em breve juntos novamente. Um grande abraço e boa noite a todos. Obrigado pela atenção e pelo tempo de todos. Até logo. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Lembrando, pessoal, quem não conhece a revista Campo e Negócios, basta acessar o nosso site, revistacamponegócios.com.br. Então, até mais. Tchau. Tchau.